Olá, estamos aqui com o podcast que é o Pod Show. Para você que está nos assistindo, nos acompanhando no Conexão Notícias, é isso aí. E hoje a gente vai ter muito assunto para conversar com um advogado, né, renomado aqui, que é o doutor Alexandre, criminalista. E aí você vai poder escutar e entender o que é vários tipos de crime. E o doutor Alexandre vai estar aqui com a gente para contar para você que está nos assistindo. Vai lá que daqui a pouco a gente está aqui com você. É isso aí. São notícias Patrícia Salles. Olá! É isso aí, galera. Estamos aí com esse podcast que realmente é o show para você que entende de comunicação e quer entender. E, logicamente, que a gente vai convidar quem realmente pode falar com você, fazer você entender da melhor maneira possível. Bem-vindo, doutor Alexandre Moura, que está aqui com a gente. É um prazer você estar aqui e poder falar com essa galera que está com certeza curiosa em saber as coisas desses crimes que acontecem, que não é um olhar diferenciado, né? Porque crime tem em todo lugar. Fale um pouquinho para a gente, conte para a gente e muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Patrícia. Obrigado. Boa noite aos nossos telespectadores aí, quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Me sinto muito honrado, estou em casa, me sinto muito tranquilo e à vontade aqui. E parabenizá-la por esse pod show, né? Que traz aí muita informação e vai trazer muitas coisas boas aí para toda a população de Salinópolis. Com certeza, né? Aqui em Salinas acontecem vários tipos de situações que eu acredito que nem todo mundo tem um advogado dentro de si, né? Tem o conhecimento. E nada mais interessante que um advogado para realmente esclarecer, né, dúvidas. E assim, hoje os crimes cibernéticos, eles estão em todos os lugares, né? E lógico, né, Alexandre, que a gente tem tantos cuidados, mas sempre acaba caindo. Explica para a gente um pouco o que é um crime cibernético. Pois bem, Patrícia. Na verdade, hoje o crime cibernético ele acontece em várias formas. Contudo, o crime cibernético ele é todo crime cometido dentro do mundo virtual, da rede internacional de computadores, né, da internet em si. Então, todo crime cometido ali dentro, ele é um crime cibernético. Tá? Nós temos diversos crimes hoje em dia apurados, adotados dentro do crime cibernético. Se a gente fosse parar realmente para falar de todos aqui, a gente ia passar aí, eu acho que uma semana falando, discriminando todos. Mas vamos tentar buscar aí, fazer um apanhado geral daquilo que mais interessa e até, de repente, diante de uma realidade aqui de Salinópolis, né, sobre o que é mais comum de nós vermos no dia a dia. Assim, eu vejo muito diante de. Nós temos vários grupos, né? No Conexão Notícias, são várias páginas. E aí a gente tem muitas situações. Hoje é muito comum as pessoas sentirem prazer de brigar, né? De degladiar, né? De falar e, na verdade, em áudio e escrever. Esclarecendo, né? Não só para mim, né? Que é interessante saber, né? A gente como administrador de página, o administrador de uma página, ele pode responder se ele permitir o uso de determinadas postagens das pessoas que fazem parte do grupo? Sim, Patrícia, com certeza. Na verdade, quem nunca ouviu falar que a internet não é terra sem lei, né? Hoje existem leis justamente para coibir, impedir, minimizar o que acontece dentro da internet. Então, assim, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Houve o Marco Civil da internet para justamente responsabilizar as empresas, aquelas páginas, as pessoas, de fato, que cometeram aquele crime. Por quê? Alguém cometeu.
A internet ela não faz as coisas sozinho. Alguém está por trás de um computador, de um celular, cometendo aqueles crimes. Então as pessoas cometem crimes utilizando-se da internet. Então, assim, hoje é comum redes sociais, aplicativos de mensagens e diversos outros meios de comunicação, e-mails, né, que as pessoas, infelizmente, extrapolam. Elas acham que compartilhar algo que foi cômico, hilário, engraçado, simplesmente, foi legal, foi engraçado, e vou compartilhando. Aquilo ali é crime. Dependendo do conteúdo, do compartilhamento, da postagem, ela pode ser configurada, classificada como crime. Então as pessoas têm que ter um pouco mais de cautela, de cuidado. Os administradores de grupos, donos de páginas, eles precisam ter o cuidado redobrado. É como se fosse um pai e uma mãe responsável por muitos filhos. Quantos filhos, né? Né? Eu gostaria até de fazer assim um adendo. Hoje, algum pai, se nós formos olhar da época que nós éramos mais novos, os nossos pais não nos levavam para uma festa e deixavam a gente na festa lá por uma semana. Não. Caminhos duvidosos, festas duvidosas, pessoas incertas. Hoje, as pessoas dentro do sofá da sua casa, do seu quarto, simplesmente estão adentrando casas sem nem conhecer quem são, que são justamente os sítios da internet. As pessoas entram em páginas da internet sem nem saber quem é o conteúdo, o que, que tem ali dentro, mas vai entrando. E aí é que mora o risco e o perigo. A falta de controle. Entendi. Então, quer dizer, se, por exemplo, erroneamente eu faço uma postagem lá, e aí uma pessoa que eu não pesquiso, eu posto lá uma coisa que, sem nenhum fundamento, aí eu posto. Quem repostar, quem compartilhar aquilo erroneamente que eu postei, aquilo ali, a pessoa que compartilhar, ela também pode ser envolvida nesse crime cibernético? Sim, ela vai cometer o mesmo crime da pessoa que criou e compartilhou. Entendi. Entendeu? Porque ela compactuou com aquela ideia, ela pensou daquela mesma forma e passou adiante. Perfeito. Então, é até importante para você que está nos assistindo entender, ter essa compreensão, né? Porque eu acredito que o que a gente está fazendo é uma comunicação de levar conhecimento para você. Que é comum as pessoas, às vezes, inocentemente compartilham situações porque acham, tá fazendo sucesso, eu quero compartilhar porque isso aqui dá muitos likezinhos. Esse tipo de coisa, esse comportamento também, ele com certeza ele é envolvido com o crime cibernético, é isso, doutor? Sim, Patrícia, na verdade eu acredito muito que está faltando hoje na humanidade sensibilidade. As pessoas elas estão mais preocupadas com o que está sendo gravado, com o like, com a curtida, com os risos que vão gerar nas outras telas, mas elas às vezes se esquecem que existe uma pessoa, um ser humano do outro lado, que por algum momento pode estar passando por uma fragilidade ou algo desse tipo e causar um problema psicológico irreversível. Né? Temos casos conhecidos nacionalmente, mundialmente, de pessoas que se suicidaram, né, por conta de bullying, né, hoje o cyberbullying. Hoje assim, da feita que você joga na internet, antigamente existia aquelas encarnações, né, que a gente chamava de encarnação. Hoje é classificado como bullying. Só que assim, aquele grupo, aquela encarnação, aquela brincadeira, aquela chacota já era errado, só que não era olhado dessa forma e era numa proporção muito menor. Né? Então assim, e era no meio de grupos, então você tinha ali 7, 10 pessoas. Hoje, quando você compartilha na internet qualquer comunicação, seja ela falsa ou até mesmo verdadeira, você difama, você injuria alguém ali, você acusa alguém de ter cometido um crime, mesmo sabendo às vezes que a pessoa não cometeu aquilo, cometendo um outro crime de calúnia, e o que é que acontece? Não tem mais proporção, é imensurável, não tem como já diagnosticar onde alcançou. Porque você tem ali 1000 visualizações, às vezes, de uma pessoa que postou, mas aquela pessoa que postou já teve outra que repostou e outra, e aquilo toma uma proporção em questão de segundos. Então, o prejuízo, o dano causado às pessoas que são vítimas do cyberbullying, dos crimes cometidos na internet, são, às vezes, irreparáveis. Aconteceu uma situação, foi inclusive no carnaval, né?
um amigo meu, ele estava querendo fazer o bloco dele de carnaval e uma pessoa brincando colocou uma foto de uma pessoa parecida. Não era ele, era parecida. E aí, ele estava buscando patrocínios. Como as pessoas achavam que era ele que estava no chão jogado e era parecido, os apoiadores, os patrocinadores, nem iam apoiar ele. Isso aconteceu, foi em outro município, né? Que não foi aqui em Salinópolis. O que acontece com uma postagem de brincadeira, né? Que o pessoal olha assim, ah, é uma brincadeira. Mas, na verdade, eu sou, doutor, responsável por tudo que eu posto e a lei me ampara aonde? Então, vamos lá. Tudo que você. Deixa eu tentar fazer um apanhado anterior. O Código Penal ele existe desde 1940. Os crimes eles não estão sendo cometidos somente hoje. Os crimes eles já acontecem lá atrás, eles não estão sendo previstos somente agora. Eles já existiam no Código Penal os crimes que são cometidos hoje. Só que antes era preciso fisicamente. Normalmente, a maioria dos crimes eram cometidos presencialmente, fisicamente. Hoje vai pelo meio da internet. Como eu falei, a proporção é muito grande. Toda pessoa que é vítima de um crime cibernético, ela precisa adotar algumas medidas. Ela precisa tornar aquele meio de prova válido. Como? A princípio, dependendo do crime, da classificação, se é um crime público, condicionado à representação, ou incondicionado, ou se é uma ação privada que deve ser movida, cada um tem o seu apanhado, o seu critério, o seu procedimento a ser seguido. Mas, de início, o que eu poderia orientar a todos os nossos telespectadores foi vítima, procure uma delegacia. Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Por quê? Existe a delegacia específica de crimes cibernéticos, mas hoje a gente tem a quantidade de crimes inúmeros, né? É muita coisa para uma única delegacia. Aqui não temos, aqui né? Não. Em Salinas nós não temos. Mas nós eu não posso temos. ir na delegacia aqui, Pode, deve. registrar um boletim? Você Tá. deve registrar um boletim de ocorrência. Dependendo do crime, ele pode ser um crime de, se for contra a honra, normalmente, ele é um crime privado. Tá? Então é uma ação privada, desculpa, é um crime que depende de uma ação privada. Então você vai precisar procurar um advogado. Para quê? Para providenciar, realizar uma queixa-crime e protocolar no judiciário. Eu preciso, numa queixa-crime, de fato, necessariamente procurar a delegacia? Não, se você tiver um advogado que possa fazer, que faça isso, você tem condições para isso, procure um advogado, ele vai fazer uma queixa-crime e vai ajuizar a ação direto no judiciário. Mas você pode ter um conceito e ali na delegacia pode ter outras ocorrências daquela mesma pessoa, um crime continuado, uma situação reiterada, que pode realmente necessitar uma situação mais abrangente, mais enérgica, uma investigação mais aprofundada, e aí a Polícia Civil ela vai fazer essa investigação. A Polícia Civil, no caso, faz o papel dela, mas não precisa ser especificamente numa delegacia de cibernéticos, crimes virtuais, a delegacia de crimes virtuais. Não temos, não é isso? Não, todas as delegacias, os delegados têm competência, têm autoridade, autonomia para registrar o boletim de ocorrência e apurar, investigar aqueles crimes. Normalmente, dependendo do crime, o que é mais comum nós visualizarmos, identificarmos no dia a dia, são os crimes de injúria, aqueles xingamentos, aquelas coisas que acontecem em redes sociais, né? Acusações levianas às pessoas, menosprezo. E aí, assim, tem que ter um pouco de cuidado, porque tem alguns crimes que, se for contra a mulher, se for contra o idoso, criança, adolescente, e aí existem agravantes que podem dar uma pena bastante alta. E as pessoas, às vezes, não se atentam para isso. Eu talvez não tenha o conhecimento, né? Que eu acredito que seja a maior causa a falta de conhecimento. Ainda bem que a gente está passando muito conhecimento, né? Espero que tenha muita gente assistindo para poder ter esse entendimento, até para poder não fazer, né? É comum, é muito comum a gente que administra a página ver muitas brigas. As páginas é muito e bobagem, coisas patéticas, mas que assim eu acredito que cabe
já tendo esse esclarecimento, cabe muito na questão dos crimes cibernéticos. Sim, sim, muito. Na verdade, o que acontece muitas das vezes, Patrícia? O administrador, às vezes, ele já cria um determinado grupo com o intuito de dar risos, mas ele não se preocupa com as consequências. Existem as consequências criminais e as consequências civis. O administrador do grupo ele é responsável se ali consta alguma mensagem, alguma fake news, alguma mensagem, algum crime sendo cometido, se estão atacando alguém, se estão perseguindo alguém, ainda mais se for uma perseguição reiterada, né? Isso aí, o administrador ele deve, ele não tem, ele não pode, ele deve agir, ele deve, tanto que o administrador de qualquer grupo, de grupo de mensagens ou de páginas, o administrador tem o poder de ir lá e apagar aquela postagem. Mas e se fizer um print, doutor? Ok, vamos lá. Dentro da nossa legislação, há necessidade da cadeia de custódia da prova. Então, assim, antigamente era comum as pessoas tirarem prints de WhatsApp e ajuizarem uma ação. Com o passar dos anos, os tribunais vieram decidindo de forma que os prints eles podem ser manipulados, eles podem ser adulterados, eles podem ser modificados. E isso gera uma situação, às vezes, que não aconteceu. Eles podem ser falsificados. Você tira um print, você edita, leva para um programa de computador e edita. Então, assim, você deve ter alguns cuidados. Para que haja a cadeia de custódia da prova, toda prova, para ser válida, precisa ter o seu caminho traçado. Precisa ser preservado. E assim, qual é o meio hoje das redes sociais, dos grupos, de aplicativos de mensagens? Quando você se depara, quando você é vítima, o que você deve fazer? Procure, pegue o celular, pegue aquele aparelho, pegue o grupo, leve num cartório e procure fazer uma ata notarial. Ata notarial. A ata notarial. Infelizmente, dentro do nosso estado, dentro do país, a ata notarial, apesar de ser um serviço, uma escritura extremamente valiosa, ela é muito cara. Ela é muito cara. E ela também, assim, o tabelião, quando ele olhar ali, ele vai olhar as mensagens e vai transcrever o que ele está vendo. Mas ele também ele não tem um poder de analisar metadados. Então, existem outros mecanismos hoje que eles fazem a conferência também de metadados e já são aceitos pelos tribunais. Como eu posso dar exemplo de um site que tem uma empresa que faz isso, o relatório, a cada relatório que é feito com um custo bem mais baixo, né? E que tem vários, na verdade, mas o mais usual dentro da área jurídica, dentro dos advogados, é o Verifact. O que significa Verifact? Na verdade, o Verifact é um site. Ele vai fazer a verificação daquela prova, você vai espelhar ali o celular, vai mostrar, apresentar onde vai estar sendo gravado, vai bater as fotos. Aquele print que você tira no normal, você vai tirar ele dentro daquilo ali. E aí ele vai estar fazendo análise e armazenando e salvando metadados. Para quê? Para que haja a possibilidade de fazer uma contraprova. Ou seja, a outra parte, se ela quiser de fato contestar, reclamar, dizer que houve, ela tem como fazer uma conferência, tem como passar por uma perícia aquele documento. Entendi. Quer dizer que... mas isso qualquer pessoa pode fazer? Ou só mediante a ter um advogado? Não, o Verifact qualquer pessoa pode fazer. Na verdade, o Verifact, ata notarial, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Vai entrar ali no site, vai fazer seu cadastro e vai comprar o crédito para poder transformar aquela prova em válida. Nós recomendamos sempre que procure uma pessoa, um advogado, até para ele analisar e você não ter um gasto. Né, para ele analisar a circunstância. Procure a Defensoria Pública. Se você não tem condições de pagar um advogado, procure a Defensoria Pública para se informar se de fato ali existe um crime ou não. Ou, se você está se sentindo lesado, vá na delegacia. Registre um boletim de ocorrência. Você tem direito de registrar o boletim de ocorrência. E ali mesmo, as próprias autoridades policiais, os policiais que estão ali presentes, eles, diante da prática rotineira deles, eles já conseguem também identificar e dizer, realmente, existe um crime aqui, não existe. Entendeu? É mais uma questão de reparação civil, de indenização. Então, tem como fazer isso. Mas não deixe de fazer. Um esclarecimento que eu acredito que o povo está querendo saber de fato. Uma causa, por exemplo, de difamação. Por exemplo, eu vou me dar como exemplo, né? A pessoa vai falar mal de mim e vai postar falando inúmeras coisas de mim. Sendo ou não verdade,
essa pessoa tem esse direito à difamação, não é isso? Na verdade, assim, ninguém tem direito de ofender ninguém, de causar o desconforto. Eu costumo dizer assim, se você se sentiu desconfortável com algo, analise, avalie, porque pode haver um crime, Perfeito. entendeu? Então, assim, se alguém falou para você algo, seja na internet, qualquer lugar, apontou para você dizendo que você cometeu, fez algo que você não fez, tem que se analisar a situação se é de fato a calúnia. Se alguém imputa a você que você teria cometido um crime sabendo que você não cometeu, é crime de calúnia, E né? aí tem uma indenização. Olha, pessoal que gosta de dinheiro, vamos entrar na parte. O que é essa indenização, doutor? Isso aí, na verdade, é uma reparação dos danos, né? É uma indenização de danos. E aí vem com os danos morais, até porque é presumido também a questão do prejuízo que você sofreu diante daquilo ali. Normalmente, para um dano material, é necessário, numa ação judicial, você demonstrar o dano que você sofreu, o prejuízo. Mas quando se trata de rede de internet, o dano, ele muitas das vezes ele é entendido, ele é presumido. Por quê? Você não tem limitação de atingir. Ali atinge. Agora, tudo que é feito na internet deixa rastro, Patrícia. Tudo na internet deixa rastro. Bobagem das pessoas acharem que eu fiz, postei, o pessoal está compartilhando e ninguém vai descobrir quem foi. E bem assim, eu sou o cara, né? Mais ou Tudo menos deixa isso. rastro. Tudo deixa rastro. Eu digo que hoje é mais simples e mais fácil você chegar na autoria de quem comete um crime na internet, dentro dos mecanismos corretos, do que você investigar um crime de homicídio onde não teve uma testemunha, né? É muito mais difícil você conseguir desvendar ali um mistério que ocorreu na rua, um crime de homicídio, um crime de roubo, se você não tiver uma testemunha hoje nem nada, é muito mais difícil você conseguir chegar à autoria do que num crime virtual, que deixa rastro. Existem mecanismos que burlam, existem pessoas que burlam, mas vai deixar um rastro. E aí é que entra quem? Há crimes cibernéticos, a polícia civil, através das especializadas, e aí dependendo do crime. A polícia ela apura diversos crimes, uns mais graves, outros mais tranquilos. São crimes, mas assim, a gente, no linguajar comum, isso aqui é mais tranquilo. É o chamado crime de menor potencial ofensivo, que são realizados através de um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, né? Onde existe uma penalidade mais branda. Mas os crimes maiores, eles vão ser dados uma atenção bem diferenciada. Entendi. Eu vejo assim, né, Alexandre, que existe assim causas são nobres que, por exemplo, a tartaruga aconteceu uma coisa, a tartaruga morreu, o carro passa por cima, blá, blá, blá. Meio ambiente. Aí a pessoa foi lá, filmou, fez toda uma situação, e aí, por exemplo, mentiu, fingiu e nada daquilo aconteceu. E aí, essa pessoa que forjou, né, aquele para chamar atenção, isso cabe num crime cibernético? Ela postar, lógico, na internet? Teria que analisar de fato as circunstâncias, qual o interesse, qual o objetivo que a pessoa fez aquilo ali. Ela de fato atropelou a tartaruga, não atropelou, né? Ou ela já encontrou a tartaruga morta ali. Então, teria que analisar de fato a circunstância que se deu aquilo ali, ou se ele apenas queria um like, né? Uhum. Essa situação, esse foco. Postou, criou a situação, postou para justamente chamar. Que hoje eu vejo muito o ser humano com essa carência Na de verdade, querer existir, né? Aí na faz verdade, essas na verdade coisas. hoje virou a banalização, não só da vida animal, mas como da própria vida humana, né? As pessoas hoje preferem dar a notícia, divulgar uma foto, não só falar o que aconteceu, mas divulgar uma foto, expor a imagem daquela pessoa numa situação. E aí eu chamo a atenção para todos assim: existem famílias, existem familiares, parentes, filhos, pais, irmãos que estão aqui do outro lado. Então, assim,
evitem. Evitem. Uma coisa é a reportagem, ir lá fazer a matéria, divulgar os fatos. Tanto que, assim, até embaça aquela imagem mais forte. Até porque quem está assistindo a internet podem ter crianças, adolescentes vendo. A gente tem que ter esse cuidado. E aí você vai ver uma cena forte. Quer dizer que aquela classificação de vídeos, né, que sempre existiu e ainda existe, você vai ver um filme na televisão, aparece a classificação etária. E a internet, na verdade, ela não tem essa classificação, mas qualquer pessoa pode estar vendo até aquilo que não deveria para a idade dela. Né? Então, assim, tenha um pouco. Eu suplico para as pessoas até, tenha um pouco mais de sensibilidade. Às vezes, postar uma pessoa, às vezes até morta, ali, independente da circunstância, existe uma família que vai estar de luto. Com certeza. E assim, né, a gente que trabalha com essas questões até de imagens, né, de pessoas, a gente sempre tem muito cuidado. Assim, posso falar pelo Conexão Notícias. Até então, porque nós tínhamos uma defensora aqui, que era a Jaqueline Loureiro, que ela sempre dizia, não postem com o rosto de ninguém. Sim. E nos ensinou a fazer isso. Pelo até entendimento, nós temos esse entendimento não só do choque, mas o que você acabou de falar, a família que está por detrás daquele ser que não está mais aqui, né? Que até um desrespeito, o cara está morto, ainda vai tirar uma foto dele do jeito que ele está, mas aí todo mundo está lá tirando foto, todo mundo está fazendo as imagens, vídeo, tudo, e colocando e achando aquilo o máximo. É a falta de sensibilidade do ser humano hoje em dia, né? Ele prefere compartilhar para dizer que ele está dando a notícia, está informando, está mostrando, ao invés de chegar e se horrorizar com aquilo, se espantar com aquilo. E sobre a imagem, não só dos mortos, tá, Patrícia? Mas o direito de imagem, a privacidade, a intimidade, ela é protegida hoje. Existem leis que protegem justamente crianças, né? Crianças, adolescentes, principalmente idosos, mas assim, as pessoas em geral, né? É diferente do servidor público em serviço, ele é representante do Estado. Aí essa parte do direito de imagem não compete, não cabe, não adentra. Contudo, todo e qualquer cidadão normal, ele tem direito à privacidade, à liberdade, à intimidade, que não pode ser violada, ela não pode ser perseguida por aquilo ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente posta. Diferente com exclusão, exceção dos jornalistas, que têm o direito de dar a versão, mas tem que ter essa cautela, né? Não só da versão, como pesquisar, né? A gente sempre tem esse filho de pesquisar tudo que a gente coloca. Às vezes o pessoal, olha, fulano fez isso, fez aquilo. Não, a gente pesquisa, a gente busca, porque a gente sabe que existe uma lei, né? Uma lei por detrás que funciona de fato, né? Sim. E a gente tem que se proteger. Quem nunca brincou de telefone sem fio, Patrícia? Quando era pequeno? Eu adorava. A gente brincava de telefone sem fio e o que acontecia? No final, dificilmente a frase, a palavra que foi dita no início chegava no final. Imagina com a internet, que a propagação é anos-luz, a velocidade da luz é uma coisa extremamente rápida. É difícil, né? É muito difícil hoje. E deturpada, né? E quem tem boca fala o que quer. Exatamente. Né? Hoje em dia quem tem boca fala o que quer. Só abrir a boca. Exatamente. O que cabe às outras pessoas, aquelas pessoas que se sentem incomodadas com aquilo que foi dito, procurar os seus direitos. Exatamente. Eu acho que muita gente que está assistindo a gente entender um pouco como é, como é o que postar. Eu espero, né, Alexandre, até que o povo tenha assim aprendido, né? Aprendido de fato o que é fazer uma postagem inconsciente, irresponsável, porque é comum você vê poucas pessoas falando coisas boas, mas falando coisa ruim. Fulano morreu, fulano invadiu, fulano matou, fulano está foragido. Aquilo. Mas o que é que chama a atenção hoje em dia, Patrícia? A desgraça. A desgraça. As coisas ruins chamam a atenção. Você espremer um jornal, sair sangue, aquilo ali chama a atenção, gera curiosidade nas pessoas. O resto, aquilo...
eu acho engraçado quando as pessoas chegam e dão uma notícia como se fosse assim algo inusitado. Ah, o fulano estava passando por necessidade e encontrou uma mala cheia de dinheiro no aeroporto e tal e devolveu para o dono. E aí dão aquela notícia, tipo assim, porque isso não é comum, gente, isso não era nem para ser motivo de matéria, isso era o tipo de coisa que era para ser a prática comum do dia a dia das pessoas. Mas hoje é algo diferente. Ou Nem seja, a todo gente, mundo faz isso, ou né? seja, a gente está entendendo que o que? O caráter, a personalidade, a bondade das pessoas se perdeu no meio do tempo, a gente precisa se questionar sobre isso. Né? A sensibilidade, a falta de caráter, não vai, a gente não tem como pontuar que a questão da internet, os dias de hoje, botar como singularidade a questão da falta de caráter. É educação. A gente costuma sempre dizer, as escolas ensinam as disciplinas, as matérias, educação são os pais. Só que hoje, com a necessidade dos pais, às vezes, de trabalhar exaustivamente, deixam de dar atenção para os filhos, e aí quem está educando os seus filhos, muitas das vezes, é a internet. E aí lembra daquilo que eu comentei lá no início da entrevista? São portas, são casas que o seu filho está adentrando desconhecidas. Você não sai entrando na casa de qualquer um no meio da rua. Nossos pais não permitiam isso pra gente. Vou ali na casa de um amigo meu. Quem é o amigo? Cadê? Quem são os pais dele? O que eles fazem? Existiam esses questionamentos. O que você vai O fazer que lá? você vai fazer lá? Né? Não, eu quero falar com os pais antes. Hoje, a internet, você acha que o meu filho está dentro de casa, ele está seguro. Não está. Você tem que ter o controle, principalmente dos jovens e dos adolescentes. Na hora que você dá um celular para uma criança, para um adolescente, é que você tem que ter o cuidado redobrado de fiscalização. Verdade, Alexandre, mas hoje em dia é tão comum você ver a mãe querendo ficar a mãe, o pai, alguns pais, não são todos, ficar na internet ali, porque ele quer ficar na internet, ele quer entrar ali naquele celular e dar o celular para o filho parar de perturbar. São as atuais babás, né? É, Tipo assim, o filho tá correndo, para de correr, menino. Toma o celular aqui, fica vendo um fica vídeo quieto. e para ficar quieto. E E não me importuna porque eu não quero pois é, aí a minha pergunta é, isso é educar, nunca. né? Você direcionar o seu tempo, dedicar o seu tempo, você chegar ali e orientar o seu filho, porque ele se torna vulnerável. É justamente naquela hora que o seu filho às vezes está no quarto, isolado, que você acha que ele está seguro, é que ele está como um alvo, como uma propensa vítima, às vezes, de crimes sexuais na internet, né? Dos abusadores, dos Os pedófilos. pedófilos. E hoje, infelizmente, com vazamento de informações, Patrícia, é algo que a gente tem que se preocupar mais ainda. Por quê? Esses criminosos, eles não são simplesmente assim, vão ali, vou tentar, vou arriscar, não. Às vezes eles fazem uma pesquisa inteira de quem é aquela criança, porque hoje é comum as pessoas fazerem o quê? Postar a sua vida, o seu dia a dia, posta foto da Seu criança horário. na escola. Eu costumo brincar assim, dê um delay nas suas postagens da sua vida. Em vez de você postar na hora que você está fazendo, poste depois, olha, eu estive, eu fui, eu fiz. Perfeita Por quê? colocação. Porque você já vai dificultar a ação desses criminosos. Minimizar. Porque impedir, infelizmente, não vai, porque ele vai ficar monitorando. Né? E aí, hoje em dia, existem os crimes de perseguição, né? Perseguem na internet, reiteradamente contra aquela mesma pessoa. Às vezes, pessoas que ficam com aquela mesma pessoa e ficam maltratando, injuriando, difamando, às vezes para denegrir. Principalmente, às vezes, até pessoas que ocupam cargos políticos, né? Cargos públicos. E aí faz aquilo ali. Hoje é grave. É grave. Hoje a pena ela é aumentada, inclusive se ela for cometida tanto nas redes sociais, na rede de internet, né? Se for contra a mulher, se for contra servidor público, aumenta também a pena. Existem agravantes. Então, as pessoas não precisam, talvez, estudar um pouco mais, buscar informações, usar a internet da forma correta. A título de Exatamente. informação, a título de orientação. Adquirir bons conhecimentos, né? Sim, Para não levar para a maldade, né? Que é incrível como a internet devia ter conhecimento, porque ela pode rapidamente, né? Como a galera diz, cadê teu pai, o Google? Né? Porque o Google te responde tudo o que tu queres saber. é. Mas é comum
eu vejo várias situações, casos de pessoas, inclusive daqui em Salinas, né, que estão sofrendo, né, famílias. É, eu acredito que muitas pessoas assim deveriam ter, no mínimo, um raciocínio lógico até de não compartilhar. Porque o compartilhar, eu vejo que é aí que dói. Porque aquela pessoa que compartilha é como se ela estivesse compactuando. E não só isso, ela está levando mais longe, ela está dando corda. E aí o pior ainda, Patrícia, do que isso, é às vezes você vê pessoas conhecidas, amigos seus, que às vezes nem olham, nem lê a matéria, nem analisa para ver o que é que está sendo postado, que é apenas vai, envia, reencaminha, compartilha. E aí que acontece o problema. Assim, jogando por cima, mais ou menos, é, uma indenização Ok. numa situação dessa. Bom, dependendo da circunstância toda que se deu, existem casos de condenações, dependendo da figura da pessoa, da vítima e de toda a circunstância como se deu, o alcance que ocorreu. Existem condenações aí que a gente está falando de 100, 200, 1000. Existem condenações, eu poderia dizer que dentro da própria comarca aqui, existem condenações de 30, 40 mil. É uma responsabilidade grande. É um cuidado que principalmente os administradores, os donos das páginas, precisam ter um pouco mais de responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande você ter uma página. Você passa a ter ali um monte de filhos que você precisa estar educando. Se você não quer ter esse trabalho, não tenha página. Não seja administrador de E grupos. filho tolos, né? Que filho Tolos. tolos. Eu tenho um amigo que o que ele faz, ele é muito sábio, ele silencia. Aí os seus filhos ficam numa situação, por quê? Por que fez isso, sabe? Agoniado, parece siri na lata, Eu enlouquecidos. gostaria muito que, assim, no dia a dia, tivesse um pouco mais de advogado dentro de cada ser humano e menos julgadores, porque as pessoas se acham juízes o tempo todo para julgar. As pessoas englobam, elas se julgam já Ministério Público, né, promotores, Judiciário, os juízes, desembargadores, e aí elas analisam a circunstância, elas condenam a pessoa, elas denunciam e elas vão postando na internet ali, já julgam, Elas já gravam, criticam, elas já gravam, elas tudo. gravam como eu vi esses dias agora com o Sargasso, várias pessoas postando como se elas fossem grandes pesquisadores e soubessem daquilo ali, que tá, e a cidade enlouquecida para saber o que era esse Sargasso. A pessoa vai e posta explicando o que era e não entendia nada. É. Né? Eu acho Cada até, um tem o seu olhar, né? mas é a questão assim do eu sei o que eu Mas ele estou deve ter fazendo. procurado na internet. Pois A é. internet, ela ensina muita coisa, mas aí você tem que filtrar também onde você pesquisa e procura na internet. Eu posso postar qualquer coisa na internet. Eu posso dizer que 2 mais 2 são 5. E alguém vai pesquisar e vai ver que 2 mais 2 são 5. E alguém vai acreditar nisso. As pessoas têm que ter cautela, tem que ter um conceito, a fonte, a origem, né? Um discernimento daquilo ali. Nós fizemos uma postagem do Sargasso e aí uma pessoa aqui de fora disse: como assim que o Sargasso, como Patrícia, o Sargasso foi todo monopolizado por Salinas, Salinas e Marieta, e não foi para lugar nenhum? Eu disse, mas poxa, queria que fosse para aí. Lógico, você fez tanto sucesso, olha aí. Incrível, As né? pessoas já não querem mais saber o que é bom, o que é ruim. Querem saber do quê? Da mídia, da O popularidade. foco de existir. E aí, Patrícia, é engraçado que é nesse ego, nessa vontade, é que as pessoas se tornam vítimas. Por exemplo, o que a gente ouve muito? Ah, hackearam a minha conta na internet, hackearam minha rede social XY. Patrícia, ninguém hackeou a tua rede social. Na verdade, o teu login, a tua senha foi vazada em algum momento. Em algum momento você clicou ali, entrou numa casa desconhecida, entrou num site, clicou num link que te enviaram, atendeu uma ligação e fez um procedimento e você findou dando. Por quê? Por mais que você se julgue extremamente sabedor, a pessoa mais inteirada, você vai ter um momento de fraqueza. Eu digo que a nossa vida é como se fosse um semáforo. Se você estiver no verde, relaxado, aliviado, leve, desprendido de atenção,
você se torna alvo, você se torna vulnerável. Se você estiver no amarelo, você está em atenção. Dificilmente alguém vai conseguir te atingir. Mas se você também estiver no vermelho, você pode cometer um crime. Você pode cometer algo errado, porque você está tenso. Então eu costumo dizer para as pessoas, estejam no amarelo, estejam alertas, fiquem atentos. Ligaram, estão ligando para você um número que você não conhece, não está na sua agenda. Se você trabalha com isso e recebe ligações desconhecidas, ok, mas daí adote certas cautelas, certos cuidados. Por quê? Você não sai atendendo também todo mundo, né? Ah, clique, faça tal procedimento. Eu ia sendo vítima uma vez. Entrou em contato comigo, uma ligação, dizendo que era da segurança de um determinado banco. Eu estava com 2 clientes na minha frente. Naquele momento eu fiquei tenso, que estava sendo aprovada uma compra de tal, e faça tal procedimento, e a compra era no cartão, e de repente a pessoa já mandou um link que era para eu clicar, que ia ser direcionado por um outro setor, que entrou em contato comigo imediatamente. Quando eu vi, eu já estava fazendo todo o procedimento. Eu parei quando foi para digitar minha senha. Eu estava indo pelo Pix, eu ia transferir, e o nome que estava lá, por exemplo, do Pix, era cancelamento de operação. Você coloca o nome que você quer no seu Pix ali, né? Então, de repente eu acordei, eu estalei, eu digo, opa, mas eu ia sendo vítima mesmo lidando com isso no dia a dia. Então, assim, protejam as armações, eles são muito astutos. Então, assim, protejam os seus, orientem os seus familiares. Outra coisa que, assim, hoje está no auge, está no momento, e é muito preocupante. IA, inteligência artificial. Hoje as pessoas postam fotos nas suas redes sociais, dão a sua imagem gratuitamente, e aí aquele maldoso, aquele criminoso, ele pega a sua foto, ela transforma num vídeo. Com tua voz, né? E aí você fala publicamente nas redes sociais, às vezes você dá explicações, ela pega a sua voz, e aí ela grava o que ela quer falar e sai com a sua voz, com a sua imagem. Tanto que uma recomendação que é dado, que é fornecido, e eu gostaria até de repassar isso para todos os nossos telespectadores, criem uma palavra-chave com o familiar de vocês. Existem casos verídicos já de pessoas recebendo videochamada no WhatsApp, como se fossem parentes pedindo dinheiro, que estão numa situação vulnerável, estão numa situação de risco, e não são as pessoas. IA. Então, assim, cria uma palavra-chave. Entendeu? Vamos supor assim, cachorro. Então, quando a pessoa, tucupi, enfim, conexão. E aí a pessoa quando ligar, o que vai acontecer? Tá, você está precisando, tá? Qual é a palavra? E aí a pessoa, até parece aquela história, né, dos desenhos animados, qual é a senha, né, para abrir a porta. Mas hoje a gente retrocede. Tudo se amolda. E todos esses crimes já têm previsão há muito tempo. Olha, Alexandre, no momento, meu colega de trabalho, Jedson Kleber, está mostrando as perguntas aqui, né? Obrigado, Jedson Kleber. Voz orgástica. Ok. Vamos lá. O Santos Ellison. Olha, eu estou tomando teu lugar já, por exemplo. Peguei o celular, já estou fazendo até a pergunta. Vai. O Santos Ellison perguntou, e se alguém vazar nossas fotos proposital, qual a medida a ser tomada? Santos Ellison, vamos lá. Como eu falei no início, você inicialmente tem que procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Dependendo do conteúdo das fotos que foram vazadas, da sua idade, tudo isso vai ser analisado antes, mas existe lei hoje em dia que protege justamente esse vazamento. A exemplo disso, foi criada uma lei por conta do vazamento de informações, de imagens, que foi a lei que é chamada de a Lei Carolina Dickmann, né? Foi criada justamente uma lei para defender as vítimas de crimes dessa natureza. Acontece muito, Patrícia, infelizmente, às vezes casais que batem fotos ou mandam nudes um para o outro, e aí no momento da raiva depois termina um relacionamento e o outro de forma proposital vaza. Isso é crime. Isso é crime. E a pena não é branda. Não é branda. Existem aumentos da pena que pode ultrapassar 5 anos. Tá? Então, assim, procure a delegacia, faça o boletim de ocorrência, e se for um crime
privado, você vai ter que procurar um advogado. Tá? Mas se não, a delegacia mesmo vai encaminhar para o Poder Judiciário e o Ministério Público vai oferecer a denúncia contra o agressor. A outra pergunta, a Sara Martins. Meu vizinho pediu meu celular para fazer uma ligação, mas daí em diante sumiu o dinheiro da minha conta. Eu já fiz o boletim, o que devo fazer mais? Então, mais uma vez, é como foi abordado. Você precisa registrar a ocorrência até para gerar dados estatísticos e você tentar reaver, né, minimizar os seus prejuízos perante o banco, porque existe a fraude e existe o golpe. Aí cabe o golpe? Pois é, aqui é um golpe. O golpe, ele depende de ajuda, de auxílio da vítima. No caso, você caiu num golpe, seu vizinho pediu seu celular e provavelmente ou ele acessou algum link que alguém enviou naquela hora ou ele, de fato, transferiu. Só que para ele transferir da sua conta, ele precisaria da sua senha. Então, talvez ele acessou algum link propositalmente, de alguma forma, para obter os seus dados. Tá? Nesse caso aqui, você precisaria, de fato, procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e, se for necessário, entrar com a ação, se você tiver comprovado que foi no momento que você emprestou o celular para ele, que ele desviou o dinheiro, aquilo ali pode ser configurado, inclusive, um furto, uma apropriação indébita. Teria que analisar, de fato, as circunstâncias com um pouco mais de cautela. Tem mais outra? Não, foram só essas duas perguntas. Tem mais outra, Joyce? Ah, tá. É isso aí. Pode perguntar, galera. Vamos perguntar. Quem? Olha, Dena Mello. É isso aí, Adena. Não tem nenhum crime lá no teu bairro? Para saber. É isso aí, gente. A gente está aqui, né, conversando com o doutor Alexandre. Ele é advogado, criminalista. Para mim, um dos melhores advogados que aqui Salinas Obrigado, tem. Patrícia. Tenho muito orgulho. Eu lhe acompanho, né? Eu vejo, né? Trabalho, as pessoas falam bem, né? Os que falam mal sinto muito, mas o que faz de bem é questões normais. Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Exatamente. Quem dirá o Alexandre Moura? Alexandre, e essa coisa, vamos falar um pouco do Alexandre aqui. O Alexandre temido, o que é isso? Então, Patrícia, eu não sei porquê. Eu acho que se as pessoas se dessem a oportunidade de me conhecer pessoalmente, eu até brinco, eu fico dizendo para as pessoas, eu digo, olha, quando eu saio do escritório, eu desço, eu volto para a quinta série. Não é porque eu gosto de ficar na brincadeira, na zoeira, porque descontrai, ali a gente volta a ter a vida pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente séria demais. Eu não gosto de coisas erradas. É um paizão, né? Meu filho é tudo para mim. Não fala que senão Toquei no coração, né? É uma ferida emocional. É tudo para mim. E assim, eu às vezes prefiro perder o cliente do que mentir para ele. Eu acho que seguir regras, se você faz o básico, se você faz o básico do seu trabalho, com coerência, sabe, com todo cuidado, com respeito ao outro. Acabou? Microfone. Bateria chega. Oi, tá me ouvindo? Deixa eu desligar e ligar novamente. Oi. Tá ok o meu? Mas olha, eu vou passar aqui, gente. Aconteceu uma situaçãozinha aqui. Eu vou passar aqui o microfone para o doutor Alexandre. Eu não largo mais o microfone. Assim, Patrícia, voltando ao que eu estava dizendo, eu às vezes prefiro perder o cliente do que apenas visar honorários. Então, eu não vou mentir para o cliente. Se aquilo ali é algo que não está legal, não está certo, eu prefiro falar a verdade do que ficar enganando. E talvez isso incomode muita gente. E aí eu não gosto de coisas erradas. Corrupção, esse tipo de coisa, realmente eu combato. Sempre combati. E eu acho que as pessoas têm que fazer o certo. Se você faz o certo, você faz o básico do certo, ninguém vai apontar o dedo para você.
Tanto que assim, podem me criticar, podem chegar e dizer, o Alexandre é chato, ele é exigente demais, ele é cri-cri, mas não conseguem dizer, o Alexandre é safado, o Alexandre é pilantra. E é isso que me importa. Porque se as pessoas se derem a oportunidade de conhecer o Alexandre, pessoa, vão ver que eu sou outra pessoa bem diferente do Alexandre profissional. Volta com o meu microfone. Sim. E assim, né, Alexandre, eu acredito que é bem melhor. Não viemos ao mundo para agradar ninguém, né? E existe, né, o advogado que é da área civil, criminal, cada um tem o seu trabalho. É, o que te levou a seguir essa área criminal? Então, Patrícia, na verdade, eu sou filho de militar. Minha mãe é pedagoga, meu pai é militar. Eu sempre convivi dentro desse meio. E eu digo que eu sempre fui louco por essa área. Ela é apaixonante, ela é viciante. Desde a faculdade, quando a gente chega no segundo ano, vai falar sobre o Código Penal, sobre o direito penal, é algo apaixonante, vibrante. Eu sempre tive uma ligação muito forte com isso. Eu sempre gostei. Mas o fato de gostar, de atuar na área criminal, não quer dizer que eu compacto com o crime. Não quer dizer que eu faça parte do crime ou que eu gosto do criminoso. Isso não condiz com a realidade. Né? Eu defendo, o advogado criminalista, muitas das vezes ele é taxado, ele é confundido como membro do crime. Isso é errado, isso é um conceito completamente equivocado, um conceito que deveria ser, de fato, acabar, banido. Por quê? Toda pessoa, todo cidadão acusado de um crime, de algo, ele tem direito à defesa. Então, na verdade, o advogado criminalista, ele não vai defender o criminoso, ele não vai defender o crime que o criminoso cometeu. Ele vai para ali para defender os direitos e garantias constitucionais que todo e qualquer cidadão tem. O princípio da presunção de inocência, a garantia dele de ficar em silêncio, o direito dele de não constituir provas contra si. Isso não fui eu que criei. Está na lei. Está na lei. Já existe, né? Já. Eu acredito, né? Como existe todos os tipos de pessoas, existe também a defensoria. O trabalho da Sim. defensoria não é esse? Sim. É Sim. defender, né? Tem pessoas que não têm o conhecimento do defender, né? Acho que é só um nome que está lá da defensoria. O defender não é se envolver. O defender não vamos lá, fazer a defesa técnica de alguém acusado de um crime não quer dizer que eu vá brigar e lutar única e exclusivamente para dizer, negar a negação de autoria, dizer que ele não cometeu aquele crime. Não. Muitas das vezes nos deparamos com situações em que a pessoa de fato cometeu e a gente não vai brigar pela absolvição dela. A gente vai brigar por uma pena justa, para que seja dado a ele o justo pelo crime que ele cometeu. A lei determina, em todos os crimes, a lei determina um mínimo e um máximo. Então, assim, quando um magistrado condena alguém numa pena exagerada, a gente vai recorrer. Por que afastou do mínimo? Né? Então, são critérios, são análises processuais que as pessoas não conseguem entender. Quem não faz parte disso julgam, pré-julgam o advogado criminalista. Mas olha, parabéns, porque pelo que eu acompanho, que eu vejo, suas causas, você sempre está ali, né? De corpo e alma, né? Eu acredito que é bom falar, porque eu estou entrevistando um advogado, então acredito que falar de Alexandre, eu posso até falar um pouco, né? Eu tenho esse direito, né? E eu vejo que a vida, ela é algo assim bem diferenciado e talvez até muito louco, porque o julgamento ele vem na frente, enquanto a qualidade parece que ela se apaga. E se for buscar estudo, qualidade, questões, tem muita coisa. Para ti, assim, como pessoa, assim, você não é de Salinas, mas morar em Salinas te deu assim, o que te fez vir para cá?
O que que te fez, digamos, ser o advogado? Porque hoje, quando quer alguma coisa, hoje, quando souberam que você ia estar aqui, que ia estar com a gente no Conexão, fazendo pod show, várias pessoas ligaram. Ai, Patrícia, que Então, bom saber disso. então é interessante que as pessoas. Ele vai resolver minha situação. Por favor, me dá o contato. Isso é muito bacana, né? E aí eu te pergunto, o que te fez vir para cá? Porque tu morava em Belém, né? Sim, sim. A minha infância foi em Belém, adolescência também. Eu vim para Salinas, Patrícia, em 2010. A minha história em Salinas ela foi um acaso na área criminal. Eu vim para Salinas por um motivo pessoal no penúltimo final de semana de julho. E aí, esse penúltimo final de semana de julho, quando eu cheguei aqui, teve uma mega operação de um delegado que na época estava bem atuante no estado como um todo. E dessa operação resultou em 9 prisões de supostos mega traficantes e aquela coisa toda. E aí, um conhecido meu tinha uma pessoa que estava lá detida, que não tinha nada a ver com a coisa, mas que tinha sido levado como se fosse traficante. E aí eu fui para a delegacia e daquele caso ali conseguimos comprovar desde a delegacia que ele não tinha nada a ver com os fatos e a própria polícia que havia levado, houve uma confusão, né? Tinham levado ele porque ele estava sem documento, só estava com a certidão de nascimento, né? Mas as pessoas da delegacia conheciam o rapaz. E aí o delegado liberou, viu ele, tudo liberou. E aí surgiram os olhares. E quando começaram a me procurar, eu estava com 6 meses que eu havia recebido a minha carteira da ordem, da OAB. E quando deu esses 6 meses, eu disse assim, eu vou voltar para Belém, por quê? Né? Dentro do mercado, que aqui está me dando rendimentos, aqui eu estava sendo reconhecido como profissional que eu sempre quis ser. Então eu continuei, fiquei aqui. E aí, depois de passado um tempo, nasceu a minha maior riqueza, né, meu filho, e isso me motivou mais ainda a jamais ir embora, porque eu não me aceitaria ser um pai ausente. Excelente. Alexandre, muito obrigado por você se disponibilizar, vir aqui, a esclarecer a população para ter conhecimento, para não agir, né, dessa maneira tão abusiva em questões de internet e esclarecer, né? Que é bom, é importante que seja esclarecido. Espero que volte mais vezes. O convite está feito para um retorno. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Patrícia, eu que agradeço pelo convite, pelo bate-papo agradável, me sinto em casa, fico à vontade. Obrigado para todos os nossos telespectadores aí que nos acompanharam. Se tiverem dúvidas, façam as perguntas. Após isso, eu vou estar lá respondendo algumas perguntas que podem fazer, tá, na postagem. E nunca deixem de registrar a ocorrência, nunca deixem de procurar os seus direitos, nunca deixem ninguém abusar dos seus direitos. É isso aí. Muito obrigado. Pod Show encerra aqui. Valeu.